Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui mais um episódio do Elas na Escrita. E hoje eu vou gravar sozinha. A Tati Lazarotto, que está comigo aqui nessa temporada, hoje teve uma questão de saúde, então não vai estar presente, mas eu vou estar representando a gente aqui, né, nessa segunda temporada do Elas na Escrita. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu estou animada, estou empolgada aqui. A gente está com a Rafaela Rieira e com a Verena Cavalcante. E antes da gente conversar um pouquinho melhor, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Acho que vocês puderem se apresentar para quem está ouvindo a gente, contar um pouquinho quem é você, o que você faz, o que você escreve, que livros vocês têm publicados, que aí quem está escutando a gente já vai acompanhando a nossa voz e sejam super bem-vindas. Obrigada pela participação. Obrigada. Pode começar, Verena. Obrigada. Vou começar, então. Meu nome é Verena Cavalcante. Eu sou formada em Letras pela PUC Campinas. Trabalho com tradução e revisão de textos no mercado editorial há 12 anos. Já publiquei 3 livros de contos. Tenho Larva e o Berro do Bode e o Inventário de Predadores Domésticos, que foi lançado pela Dark Side Books em 2021, que é como se fosse o meu Todos os Contos. Então, que pegou todos esses contos dos 2 livros anteriores. E esse ano saí numa coletânea, acabou de sair, na verdade, uma coletânea organizada pela Maria Fernanda Ampoeiro, chamada Dantescas, com outras autoras latinas, como a Mariana Henriques, a Mônica Orreda. Apenas isso, né? Não, gente, ela me convidou, eu quase tive uma síncope. Muito chique, quase chiquérrimo. Infartei. E ano que vem sai meu primeiro romance pela Suma. Demais. Ficção especulativa da Companhia das Letras. E é isso. Acho que é isso, basicamente. Já tá aí na estrada, né? Tô na estrada. Agora, Rafa. Eu sou a Rafaela Rieira. Eu tenho publicado, por enquanto, só um livrinho, que é o Descanso, é uma distopia, pelo selo Auroras, né, da editora Penalux. Ele foi finalista no Prêmio Jabuti em 2021. Já começa assim, gente. Não, só um livrinho. Um livrinho. E, se Deus quiser, em breve sai o outro. Vamos ver, que também é um romance. Eu tinha também o Finado, coitadinho, né? Novas Clarices, que divulgava escritoras mulheres contemporâneas brasileiras. E é isso. Gente, eu acho muito legal não sei quem tá vendo no vídeo ou quem tá escutando em áudio, porque as duas a gente trouxe aqui para falar hoje um pouco de terror e distopia, mas as duas têm um coração gótico, mas eu tô aqui com a Verena, que tá um pouco mais aí de preto, eu vim num preto também para tentar entrar na vibe. É a pessoa, a né? Rafa tá num laranja neon aqui, gente, super eu sou colorida. muito colorida, é mais forte que eu. Mas a Verena tava me falando também que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar, que ela alterna, né? Que tem esse lado mais preto e cinza, mas tem um lado meio neon. Eu gosto do neon, eu gosto de anos 80, então também sou... Ou eu tô com as unhas neon e os brincos e as roupas neon, ou eu tô toda de preto, ou é 880. Não, eu tô paquerando este anel, Nossa, gente, é Menina, mesmo. comprei na Shein no especial de Halloween, sabe? Quando eles lançam as coisas temáticas, paguei R$2. Olha gente, só. Eu achei muito maravilhoso. Eu tô aqui assim, discretamente paquerando o anel delas. Ela tá com um anel são uns dentinhos, né? É uma dentadura de vampiro e ele brilha no escuro. Olha que demais. Fluorescente, gente, é um achado. Mas é que eu não consigo mesmo usar preto. Eu queria ser mais misteriosa, assim, sabe? Tipo, eu comecei com um pouco com isso em São Paulo, porque eu era bem consigo. Agostinho Carrara, quando eu morava em Brasília, toda florida, estampada. Eu sou Agostinho Carrara ainda, gente, é mais forte que eu. A Dani Costa Russo, lá, minha editora da Penalux, ela fala que toda vez que eu vou visitar a Rafa, eu sei que ela vai chegar com alguma cor. Ai, mas é tão lindo, é tão legal. Mas isso é legal, acho que dá uma quebra de expectativa. E pensando em vocês, que são essas autoras que escrevem mais terror e distopia, então a gente pensa nesse personagem gótico, né? É legal ver que tem esse outro lado aí, gente, né? Assim, e eu queria começar até sabendo de vocês, porque se a gente pensar terror e distopia, acho que no Brasil não é tão comum, né? A maioria das, assim, quando a gente pensa em autoras contemporâneas, literatura contemporânea, tem um outro tipo de literatura sendo produzida. E eu acho muito legal justamente a gente pensar nessas ficções que estão ocupando outros espaços, como vocês fazem. Pensando nessas temáticas diferentes, mas eu queria entender como que vocês chegaram nisso do terror e da distopia, ou da ficção, da fantasia, como que vocês se aproximaram desses temas, não só como escritoras, mas como
como leitoras, assim, como que isso começou a chegar para vocês entenderem, é isso aqui que eu gosto de fazer, eu gosto dessa pegada. No meu caso, eu sempre gostei de terror. Tava até falando com minha prima esses dias, que eu perguntei pra ela, Nana, né? Eu chamava de Nana. Nana, quando que você se mudou pra Paranaguá? Eu sou do Paraná. Ela falou, eu tinha 12, então você tinha 8. Eu falei, Nana, você já parou pra reparar, pra pensar que com 12 anos a gente assistia o Massacre da Serra Elétrica? Eu tinha 8 anos. A Mão Assassina, que pra mim é um filme maravilhoso. E eu falei, cara, então desde pequenininho eu gostei muito de terror. Eu adorava ler terror, assistir terror. Assim, só que pra mim sempre era uma coisa tipo assim, não é sério o bastante, vou deixar aqui do ladinho. Uhum. E aí, quando a gente fez a oficina do Marcelino, eu queria escrever uma coisa que me desse muito prazer e, aparentemente, matar velhinhos era uma coisa que me dava muito prazer, então foi mas isso. em quem não dá? Você acorda de manhã e fala assim, hoje vou matar velhinhos. Meu Deus! A gente aprendeu. Gente, calma, não é na vida real, é o romance da Rafa, né? Depois você vai contar um pouco mais da história daqui a pouco a gente vai gente. fazer uma tabuíja aqui, vocês esperem. Mas isso é muito legal, porque eu fui uma criança total que não tive isso, por isso que eu acho interessante até perguntar pra vocês. Eu era criança medrosa, na verdade. Eu sempre morri de medo de filmes de terror, histórias de terror, que coisa eu não gostava de assistir, eu super fugia disso. Então, eu acho interessante ver que... E é meio que assim, você disse, eu gostava, era natural, comecei assim. E pra você, Verena? Então, eu sempre, desde que eu nasci, assim, eu vejo filme de horror. Meus pais gostam muito. E eles sempre deixaram muito solto, assim, sabe? Tipo, ela tem 4 anos, não tem problema nenhum ela ver. O Chuck eu tinha medo, gente. Nossa, eu tinha muito eu via medo. via tudo, sempre vi, sempre gostei muito, sempre li também. Mas quando eu comecei a escrever, eu sempre escrevi também, assim, bastante. Porque quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de me expressar, de falar, porque eu acho que a gente vem de uma criação um pouco mais opressora, né? De se comunicar, e tem coisas que a gente não pode responder, né? Tipo assim, você não pode falar. Mas, na minha casa, não podia. Tipo, se acontecesse alguma coisa, eu tava respondendo. Então, eu sentia muito essa necessidade de escrever para me expressar. Então, eu sempre escrevi. A adolescência toda, etc. Daí, eu fiz a faculdade de letras. Aí, em 2012, que me veio a ideia de escrever um livro, né? De fato, que foi o meu primeiro livro, que tá no Inventário de Predadores Domésticos, que são contos de crianças narrando situações de abuso e violência. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu não estava pensando em horror. Eu não estava pensando que eu quero escrever um livro de horror. Na verdade, nenhum dos meus livros, assim, eu tive isso em mente. Eu queria expressar coisas. Na verdade, eu queria subir no telhado e gritar. Até arrancar os dentes da boca. Mas, como eu não podia, eu escrevi. E aí, as pessoas começaram a falar que era horror. Foram os leitores que deram esse nome, antes do que eu. E aí eu percebi que, realmente, se eu vejo filmes de horror todos os dias, se eu leio livros de horror, se eu ouço horror punk... Isso está no seu repertório, né? Então, é a forma que eu uso para me expressar, né? Porque é isso que é a minha referência, de certa forma. Então, foi assim que começou. Bem natural. Isso da expressão, acho que eu vejo muito com escritoras. A maioria fala que começa a escrever a partir desse espaço eu precisava colocar para fora alguma coisa, precisava conversar, quase uma conversa consigo mesmo. Então, né? Mas é legal vocês terem esse espaço desse horror, ou da Rafa, quando ela fala de matar velhinhos, acho que ela pode contar um pouco mais da história pra gente. É porque é uma distopia, né, Rafa? É uma distopia onde o governo brasileiro oferece um suicídio assistido aos maiores de 60 anos. Então, é porque para o governo, né, da distopia, não é bom ter pessoas mais velhas, então eles podem optar pelo descanso. E aí, cada capítulo, eu trago um ponto de vista. Eu trago o ponto de vista, por exemplo, de uma filha que não quer que o pai faça descanso, da médica que realiza o procedimento, da mulher que faz a triagem, né? Porque não é qualquer um que pode participar. Você tem 3 coisas que te impedem, né? Que são dívidas, problemas de saúde e morte de um parente com menos de 2 anos. Então, e foi um jeito... Aqui nem a Venena falou que ela tinha vontade dos dentes e tal. Eu acho que, no meu caso, eu escrevo para digerir coisas que estão acontecendo comigo. Então, eu acho que, no caso, né, eu já falei, a Isa sabe disso, eu escrevi o descanso para entender a morte do meu avô, né? Que meu avô, ele morreu de câncer, ele começou com um câncer no intestino e passou para o corpo inteiro.
E ele falou uma frase que, assim, a nossa família até hoje tá meio se catando, que é envelhecer é uma punição. Caramba. Então, era uma frase muito forte, aquilo ficou na minha cabeça, eu não sabia como digerir aquilo, e quando eu vi, foi assim que... Foi o start do livro, Foi o né? start, tanto que meu outro livro agora, hoje, Não é uma forma que hoje eu percebo que é como eu digeri a pandemia. Uhum. Nossa, e falando isso da pandemia, tem um negócio muito legal em relação ao livro da Rafa, que parece que foi quase um pressentimento sobre o que ia acontecer, não sei, uma adivinhação, porque, para quem não sabe, gente, o Descanso ele foi lançado, foi em 2020, não foi, Rafa? Ou foi 2021? Eu terminei ele em 2019, mas ele foi lançado em 2020. Isso, 2020. Ele foi lançado no auge da pandemia. Caramba. E quando a Rafa escreveu, ela obviamente não sabia o que estava por vir, a pandemia não existia ainda. E quando veio esse tema que casou absurdamente, né? Na pandemia a gente tinha a morte de pessoas mais velhas, era algo muito constante, foi o que acho que mais ressaltou para todo mundo. E a gente tinha o livro da Rafa falando exatamente sobre isso, sobre um descaso com a velhice, sobre esse envelhecer é uma punição. Então ele veio assim, parece que ele foi feito para ser lançado naquele ano. Caramba. Eu nunca fiquei tão triste por ter acertado um palpite. Um tema, exatamente. E, gente, e como é para vocês o processo de escrita? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em horror e em distopia, nesses outros espaços, sei que você até falou que teve um ponto de partida ali que foi da sua família também, Rafa, que foi nossa memória. Eu queria entender como é para você, Verena, porque quando a gente pensa nessa ficção da literatura brasileira mais contemporânea, eu vejo que muitas autoras têm isso de puxar, às vezes, algo, pega uma inspiração na memória, uma paisagem que conhece, escuta um diálogo no dia a dia. Como é para vocês esse processo de inspiração e criação, já que vocês vão escrever num terreno que às vezes foge muito do cotidiano, né? É uma realidade que entra num terreno muito mais fantasioso. Então, eu queria entender como é esse processo de escrita e de criação. Eu acho que tem muito isso da gente, enquanto mulher, se sentir amordaçada um pouco, né? Por isso, você falou, muitas autoras mulheres, elas vêm desse lugar de se expressar, porque a gente não tem voz para se expressar, né? É mais difícil pra gente, eu sinto, assim, né? E não sei se talvez porque os meninos são ensinados a não se expressarem, então eles não sei, não tem essa necessidade, não sei. Mas, pra mim, vem muito desse lugar da infância. Eu vou muito na infância buscar, porque eu tive uma infância muito linda, maravilhosa, e ao mesmo tempo cheia de perdas, de morte, de violência. Então, eu sempre vou lá buscar coisas, porque tem sempre coisas ali que ficam reverberando dentro de mim. Então, situações, né? Aquelas coisas que hoje eu sou mãe. A Rafa está com rinite. Foi mal. Hoje eu sou mãe, tenho uma filha de quase 5 anos, então eu me vejo várias vezes vendo minha filha e pensando nessas coisas. Que memórias ela está construindo, né? Isso deve ser muito louco. Qual é a vivência dela? Como eu posso proteger ela de coisas que aconteceram comigo? E, ao mesmo tempo... não sei, fica essa... E como que a infância é um terreno fértil para escrita, muito. Né? Isso eu acho muito, muito doido. Muita gente busca na infância. Eu busquei muito na infância também para os meus livros. E eu não sei se por ser... Acho que essa fase de construção de memória e de imaginário mais livre, mais forte, parece que reverbera na gente a vida inteira. A vida assim. Toda. Não que a gente esteja escrevendo uma autobiografia, uma autoficção. Mas reflete. Sobre você mesmo, mas você se reflete, acho que buscando essas paisagens de quando você estava se formando, né? Isso é muito forte. Sim. E aí também acontece para você assim, Rafa? Eu acho que é um pouco. E eu acho que... Eu brinco que minha família, todo mundo é muito de um jeitinho e eu meio que fui um pouquinho de um jeitinho mais diferente, assim. Então, quando eu comecei a escrever, era um lugar, assim, onde eu podia soltar a mão, assim. Podia ser qualquer coisa, podia existir de qualquer forma. Acho que isso ajudou muito, assim. Hoje minha mãe dá risada, ela fala, nossa, filha, foi mal, não sei o quê. Mas eu lembro que uma vez eles fizeram uma intervenção, assim, Rafa, seguinte, do jeito que tá, não dá. Você tá vendo uns negócios muito esquisitos, você tá ouvindo uns negócios muito estranhos. Acho que isso não tá legal. Você tá com alguma questão? Tá tudo bem com você? Você quer conversar? E hoje eles veem que, na verdade, é uma coisa que eu adoro e que me faz feliz. Então, eu acho que pra mim também escrever é muito de... Cara, você pode ser qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa. E
apesar de, assim, por fora, geralmente as pessoas falam, nossa, você é tão calma, não sei o que, eu sou uma pessoa extremamente neurótica. Então, na escrita eu posso pegar a minha neurose e aumentar ela 1000%. Tipo, o que aconteceria se isso acontecesse? Você aumenta e vira um negócio... Limite, né? Enorme, então acho que isso também ajuda bastante. Legal. E eu acho que o horror tem muito uma coisa das metáforas também, Sim. né? Sim. São várias coisas dentro daquilo ali. Você ia falar alguma coisa, Verena? Não, eu ia falar que Gente, desculpa, a minha voz tá falhando hoje, eu não sei o que é. Acho que tá todo mundo com alguma questão de saúde, então minha voz tá oscilando. Essa troca de clima, né? Não, que a Rafa falou de pegar as neuroses dela e colocar assim no extremo, que eu acho que eu falo por ela também, que as pessoas que escrevem horror, elas tendem a pensar na pior situação possível. Por exemplo, se eu entro num shopping, a primeira coisa que eu penso é, se tiver um incêndio, pra onde que eu vou? Sim! Caramba, Sim! Vocês pensam nisso? Eu penso. Se eu tô aqui no parque, se aparecer um atirador, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar atrás da árvore, eu vou... Tipo, eu acho que as pessoas que têm essa configuração de mente, elas tendem a ir pro horror. Pensar no pior cenário possível. Pessoas que pensam, os neuróticos. É neurótico, vai escrever horror e distopia, literatura de gênero. Mas isso me lembra um pouco... Eu fiz aula do Marcelino com a Rafa e eu lembro de uma coisa que o Marcelino colocava e que adiantou muito pra mim a literatura também, mesmo não sendo de horror e terror, e que dialoga muito com o que vocês falaram, que ele falava pra gente ir até essa última consequência, sabe? De ir até o fundo do poço. Ou tipo, sabe onde você tá com medo? Onde você tá fechando gavetas? Vai lá, abre essas gavetas, abre esses baús, é lá que você vai escrafunchar para escrever. Eu acho que isso deu muito certo, de ir até essa última consequência, e acho que isso acontece muito no livro de vocês. Sim, mas, Verena, a minha neurose, ela fez a minha amizade com a Isa surgir. É verdade. Por quê? Porque a Isa foi minha primeira amiga de São Paulo. E daí, a gente tava lá no curso Marcelino e tava muito cheio o banheiro. E aí, a mulher falou, como é que é? Você pode subir ali pra fazer xixi. Ela falou, tem um banheiro lá em cima. E eu vi a Isa subindo. E, cara, era um lugar com todas as luzes apagadas, ninguém, e ela sozinha, tipo, indo fazer xixi. Mas eu fiquei com medinho. Eu falei, cara, essa mina vai morrer? Tipo, ela vai morrer? Eu peguei e fui atrás dela, eu nem conhecia a Isa. Eu falei, eu vou com você, porque nos filmes de terror, a pessoa que vai sozinha, ela sempre morre, tá? Daí ela entrou, foi fazer xixi, eu fiquei lá fora esperando ela terminar de fazer xixi. E ela me esperou. Daí ela abriu a porta, você me esperou? Eu falei, sim, não, agora vamos descer em segurança. Daí a gente desceu e, tipo... E aí eu falei, olha, você realmente me esperou. Aí pronto, aí a gente ficou amiga. Mas olha que amizade mais linda. Minha pós-graduação em O Massacre da Serra Elétrica me ensinou alguma coisa, gente. Eu dormi essa noite no apartamento dos meus amigos, e aí ontem a gente foi sair pra jantar, a gente desceu na garagem, aí eu olhei e falei assim, nossa, tem tão poucas cenas de filme de terror em garagem de prédio, porque é um ambiente tão insalubre, é verdade, assustador. é bem aí assustador. Eu lembrei que Evil Dead Rise tem uma cena numa garagem de prédio. Bem facinho. Gente, mas é uma das poucas que eu vi. Mas que legal isso da mente que vai pensando, né? O que aconteceria aqui? Se aparecesse um atirador, se acontecesse isso. E vocês usam isso no processo de escrita de vocês? Com certeza. Eu uso. Essa paranoiazinha do cotidiano? Principalmente em contos. Quando eu escrevo os contos, principalmente os de crianças, né? As pessoas falam, de onde vem a inspiração? É tudo autobiográfico. Eu acho que tudo tem um pouco de autobiográfico. Tudo que a gente cria, acho que tem um pouco da gente, né? Porque tem a nossa visão. Sim. E principalmente nessa questão da infância, também tem a questão de você ver o mundo pela primeira vez. Eu acho que isso é muito impactante. É isso. Até para causar um deslumbramento, uma fascinação ali. Não só o choque, o horror, mas o bonito, o belo também tá ali. E assim, eu penso muito, qual é a pior coisa que poderia acontecer nessa situação? Aí eu lembrei de uma vez que eu fui no shopping com a minha mãe e eu me perdi da minha mãe. Qual é a pior coisa que poderia acontecer com uma criança perdida da mãe no shopping? E aí eu escrevi um conto sobre isso, que é sobre uma menina que é sequestrada por um abusador de criança. Caramba. E aí, tipo, funciona muito assim. É por isso que eu sou meio neurótica com a minha filha. Tipo, tento não ser super protetora, mas toda vez que ela tá longe de mim, eu já fico pensando mas é que esse mundo é cão, gente. Não dá. Gente, não dá. É assustador. É verdade. Mas isso é legal pra gente pensar nesses pontos de partida, que geralmente quem tá começando a escrever pensa muito nisso, né? De onde começar? Eu vejo muito... Geralmente me perguntavam muito de onde vem a grande ideia, de onde vem a grande inspiração. E às vezes, eu não sei pra vocês, mas acho que não existe muito essa grande inspiração, né? Que vai chegar, essa ideia maravilhosa. É isso que você falou, são esses pontos de partida do cotidiano, coisinhas que você vai pensando, não, mas espera aí.
Então, eu vou escrever um conto. O que aconteceria de pior aqui? Então, acho que a gente aprender a pescar Sim. essas pequenas oportunidades no cotidiano, né? E eu acho também que quando a gente começa a escrever, a gente quer ser super levado a sério, porque a gente quer, assim, olha como essa pessoa é esperta, ela é cool, ela faz assim, olha as coisas diferentes que ela lê, não sei o que e tal, né? Mas daí a tendência e é uma coisa que acontece muito com publicitária, acho que é por isso, porque como eu sou publicitária também, é a mesma coisa. Todo mundo acaba indo nos mesmos temas, porque são os temas sérios, os temas tal, o tema, não, eu quero ser levado a sério, então eu tenho que escrever sobre isso, lá. Só que, às vezes, esse tema sério, esse tema maravilhoso, é realmente maravilhoso para os outros, mas para você não vai conversar. Então, eu acho que esse grande tema teu é uma coisa que mexe com você. Então, por exemplo, cara, as pessoas não levam, às vezes, o terror a sério. Agora tá rolando uma vibe boa de que o terror tá pegando aí um caminho mais legal, as pessoas estão valorizando. Mas por muito tempo, tipo, nossa, aquela pessoa escreve terror. Oh. Vocês acham que tinha muito Tinha, com certeza, com certeza. Menor. Ainda tem, então, né? você escreve... Tipo, não pensa assim, isso aqui não vou me levar a sério. Cara, escreva aquilo que tá na tua verdade, aquilo que você gosta. E aí, você vai achando caminhos para isso. Por exemplo, o meu livro lá foi finalista no romance e entretenimento. Fala, romance e entretenimento. Então teu livro, tua literatura é menor porque ela é romance e entretenimento. Cara, mas é o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de fazer. Eu não vou me moldar, que às vezes eu posso até perder a voz, perder as cores fazendo isso. Eu prefiro ir numa literatura, então, que consideram menos, mas que seja interessante, que eu trabalhe e que eu goste. Porque a partir do momento que eu vou escrever e vou perder o prazer de fazer isso... Qual é o objetivo? Que, para mim, o objetivo sempre foi, quando eu estou escrevendo, ser o lugar onde eu posso me expressar e ser completamente livre. Então, eu vou me prender numa caixinha só porque outras pessoas gostem daquilo que eu estou escrevendo? Não faz o menor sentido. Mas isso é muito real. Eu lembro de um dia que eu tava... A frase chique que eu vou falar. Teve um dia que eu tava conversando com a André da Fuego. Mas eu tava realmente numa conversa com ela e ela trouxe um pouco essa questão que ela falava de... Que, às vezes, quando um livro chega num ápice, num grande sucesso, por exemplo, uma Aline Bacon, Peixe do Pássaro Morto, um livro do Itamar, o livro da Carla Madeira, e, às vezes, as pessoas tentam se espelhar naquilo. Então, peraí, isso aqui é o que fez sucesso, esse aqui é o que foi premiado, eu vou tentar me espelhar para escrever. Não vai dar certo, porque geralmente é isso. Primeiro, você não vai conseguir, acho que, espelhar aquilo, porque tem um pouco isso que a Rafa falou, de você escrever, geralmente, aquilo que é muito bom, vai a partir de motivações internas suas, né? Essas suas crenças. Né? Sim. Então, não adianta... E acho que pode até ter um pouco hoje também, como tá uma vibe chegando, talvez mais um terror, uma fantasia, uma distopia. Tem gente que começa também a tentar emular aquilo, para não, peraí, eu vou escrever isso aqui que é o que tá bombando, é o que tá dando certo, vou tentar emular para mim. E, geralmente, acho que não dá certo porque vem um pouco desse repertório, né? Você falou, vocês começaram a escrever nesses gêneros, nessas temáticas, que eram repertórios que acompanhavam vocês ao longo da vida, né? Então, isso vai levando a gente para esse lugar. Mas e como chega para vocês, por exemplo, vocês falaram que tem essa questão de, às vezes, parecer que é uma literatura menos séria. Como tem sido o diálogo de vocês com o público leitor? Que tipo de leitores vocês acham que o terror, distopia e horror tem encontrado no Brasil hoje? Será que tem leitores mais jovens? São leitores adultos? Transita por esses dois espaços? Eu acho que a literatura de gênero no Brasil, ela ainda é vista de maneira inferior. Porque, por exemplo, quando se fala de literatura latina, de horror, ninguém lembra dos autores brasileiros, de quem escreve distopia, de quem escreve horror brasileiro. Todo mundo sempre vai para as referências latinas, como se o Brasil não fizesse parte da América Latina. Então, continuam não nos lendo, continuam não nos dando crédito. E eu acho que as pessoas, o horror, a ficção científica, a distopia, eles são muito mal interpretados. É tudo levado ao pé da letra. Não entende que é metáfora, que é símbolo, que, por exemplo, filme de zumbi. Os filmes de zumbis da década de 30, os zumbis eram mulheres e pessoas negras. E eles faziam tudo que o dono mandava. Aí os zumbis da década de 80 são todos por causa de arma química biológica. Aí os zumbis da década de 2010 são todos ultraviolentos. Então, tipo, tudo isso reflete a sociedade, reflete os papéis de gênero, reflete política, reflete ciências sociais, antropologia. Mas as pessoas, tipo, filme de zumbi. Leva nossa, é muito isso que você falou. Então, a literatura, o cinema de gênero, ele não é só, né? É só gente
sangrando e peitos e... e dando facada nas mulheres, né? Tipo, sexta-feira 13, é só gente transando e levando facada. Gente, isso aqui é propaganda pra vocês não fazerem sexo. Isso aqui é, tipo, é uma mensagem. Não façam sexo, senão vocês vão morrer. Essa é a mensagem de sexta-feira 13. Então, assim, eu acho que a literatura de gênero continua sendo vista super de maneira inferior. E os autores brasileiros, autoras e autores também. Mas vocês acham que isso tem mudado ou não? Eu acho. Eu acho que tá melhorando. O que você tem notado, assim, de diferença? Eu acho que antes, assim, as pessoas nem comentavam do gênero terror. Era muito específico. Tipo, não, eu gosto de terror, eu vou procurar isso e aí eu vou ter acesso a isso. Hoje, você não precisa procurar, isso já vem até você. Então, eu acho que isso já é uma melhora bem legal e bem significativa. Por exemplo, no meu caso, tem, acho que, gente de todo tipo, assim. Tem gente, esses dias eu recebi um e-mail de um cara que acho que ele deve ter os seus 70 anos, assim, que ele leu meu livro, ele queria falar do livro. Ai, que tal. dark. Daí, tipo... Que legal. Daí, às vezes, vem, tipo, as amigas das minhas primas, que são bem mais novas que eu, e, tipo, leem e também comentam. Então, eu acho legal, assim, que, pelo menos, assim, no caso da distopia ali, pelo menos um monte de gente variada tá lendo. Eu acho isso legal, circular, assim, sabe? Porque eu realmente acredito que tá rolando agora uma onda, assim, de fato, as brasileiras e os brasileiros, eles não estão chegando tanto, tipo, a gente não tem ainda... Não falaram da gente como uma Mariana Henriques. Sim. Nunca vou falar. Vão, a gente tem fé, vai rolar. Não, mas é que Mariana Henriques é tipo Rolling Stones, sim, gente, não dá. Não, gente, Mônica Orreda. Eu li a Mônica Orreda, daí eu ficava, tipo, batendo no meu marido, assim. Eu tava lendo, eu fazia, tipo, meu Deus, a mulher fala isso aqui. Eu tenho um amigo que fala isso, a gente tem que ficar sonhando alto, tem que se imaginar lá. Tem que se imaginar lá, né? Então, eu acho legal que, assim, começa, mas tá começando, as pessoas, tem gente que não gosta de terror e às vezes cai num livro de terror e, pô, que legal, isso aqui. Então, eu acho que tá tendo uma melhora, assim. É tipo a época dos nerds, lembra? Que antes era nerds, nossa, a pessoa gosta de quadrinhos. E agora, tipo, ele gosta de quadrinhos, ele é legal. Então, eu acho que tá rolando, assim. Eu sou uma pessoa bem otimista. Mas faz sentido, porque, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu nunca fui um público de terror e horror, eu era a pessoa que, na verdade, tinha medo. E aí, por exemplo, agora, uma Mariana Henriques, como tá chegando muito, eu comecei a despertar essa curiosidade. Fui na livraria, já comprei ali um livro. Falei, vou ler, quero ler, porque começou a me dar essa vontade de, como eu tenho visto, acho que circular um pouco mais, eu fico vendo umas capas incríveis da Dark Side, por exemplo. Gente. E aí começou a me dar vontade de ler. Eu fico, eu quero ler umas coisas diferentes também, porque eu acredito que a gente, não só enquanto leitora, mas enquanto escritora, tem uma hora também que a gente cai de ler muito sempre o mesmo. Sim. Por exemplo, eu que gosto dessa literatura brasileira, contemporânea, feita por mulheres, tem hora que eu tô lendo tanto isso também, de um estilo tão parecido, que me cansa. Então, eu comecei a colocar esse olhar vou comprar esse da Mariana Henriques. Aí, um dia eu fui e vi um da Dark Side com uma capa linda, falei, vou pegar esse aqui. Mas é que a Dark Side com capa, ler um Jesus amado, né? É lindo, é lindo. É lindo no trabalho de edição. Mas eu acho bem interessante. Teve essa mudança mesmo, porque o meu primeiro livro é de 2015, né? Tudo bem que eu saí pela Dark Side, que é uma editora grande, né? Mas aí a gente vê a diferença, tem sim uma diferença. E aí a gente não sabe dizer. Uma fungada no microfone. Uma fungada seca. A gente não sabe dizer ao certo de onde vem, né? Será que isso vem de uma catarse, de a gente estar tão assim, na boca da morte, na pandemia? Será que isso vem desse boom latino-americano? Será que isso vem das redes sociais? E que vão criando conteúdo e a gente vai entrando mais em contato. Vão abrindo esses espaços, né? Será que vem da A24, né? Tipo assim, ou são todas essas questões. Nossa, é verdade. A A24 acho que trouxe esse lado mais cool quando os filmes. Sim, fez as pessoas pensarem, não é tão porcaria assim, né? O horror pode ser de qualidade. Pode ser cult. Então, realmente teve essa mudança, assim. Gente, eu adoro a risada da Rafa. Vocês tiveram uma pequena amostra agora. Uma coisa maravilhosa. Tem um amiguinho da minha filha que toda vez, Theo, isso é pra você. Que toda vez que eu ri, ele vem assim, ele faz uma cara bem blasé e fala, risada falsa. Eu não acredito. Toda vez. Agora, quando eu rio, vem tipo a cabecinha dele aqui, fica risada falsa. Onde será que ele tirou isso? Não, e a minha amiga falou que assim, às vezes ela tá, sei lá, cozinhando, ela escuta ele na sala. Amei. Ai, gente. Que pés. E, Verena, você estava falando um pouco de editora. Eu publiquei meu primeiro livro em 2015. Como foi essa trajetória? Eu escrevi o livro,
eu comecei a escrever em 2012. Uhum. Aí eu terminei o livro e eu mandei para um amigo meu, que também é escritor, que é o Luiz Biagioni. Aham. E ele gostou do livro e encaminhou para a editora da Editora 8,5, que é a Flávia Iriarte. Ela tem o Carreira Literária no Instagram. Ah, eu já vi falar. Aí ela era editora da 8,5, ela ainda é, eu acho. Aí saiu pela editora 8,5, mas assim, em 2015, a gente tinha só o Facebook, assim, né? Não tinha muita divulgação. Sim, É verdade. Ficou muito ali entre os autores e os editores, né? Não saiu da bolha. Aí em 2018 eu publiquei O Berro do Bode pela Penalux. E também ficou muito... Ainda ali, nessa bolha. Aí alguém... A única livraria do Rio de Janeiro que tinha o Larva, meu livro de contos de pontos de vista de criança, era a Livraria da Travessa. Uhum. Aí um dia, um dos editores da Dark Side foi na Travessa e perguntou se tinha algum livro de autor brasileiro de horror. E aí o livreiro, que hoje em dia é autor da Dark Side, Que legal. o Roberto Denser, que escreveu o Colapso, recomendou meu livro. E o editor da Dark Side comprou o livro e aí depois ele me chamou para participar da Dark Side. E eu pergunto até dessa trajetória, porque acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas de essa passagem por editoras, né? Como chegar numa editora grande, como fazer esse pulo entre uma editora maior e uma menor. Mas então, querendo ou não, para você foi um pouco até esse... Foi um susto, de uma indicação, né? Foi no susto. Legal. Foi bem estranho. E aí mudou muito para você depois de ter publicado para uma editora grande? Né? Muito. O alcance, leitores, talvez? Sim, a pressão também, assim, né? Uma ansiedade que não existia. Porque, assim, eu fazia despretensiosamente, escrevia meio que pra mim, assim. E aí, redes sociais, é outro rolê, né? Sim. Porque a gente tem redes sociais que a gente tem que obrigatoriamente existir nas redes sociais. E eu não sou uma pessoa muito, assim... Sou meio low profile, então eu tenho que me forçar a fazer alguma coisa, sabe? Então, mas foi legal que eu comecei, eu consegui... Saindo na Dark Side, eu meio que saí da bolha de autores e editores. E aí Isso é legal também, no né? leitor comum, que foi muito legal. Aí vem gente, assim, de todo tipo também. Desde adolescente até gente mais velha, professores de biologia. A galera de biologia compra o livro, porque ele tem muitos insetos, né? Aí o pessoal de biologia pega e compra o livro, porque tem muitos insetos. Chama Inventário de Predadores Domésticos, eles meio que não sabem do que se trata. E aí eles levam aquele susto, assim, né? Então, é bem legal, assim. Eu acho que deve ser a melhor parte de escrever, quando você começa a ter esse contato com leitores, né? Porque a gente tem muito isso, acho que não só na literatura. Eu que fui do teatro, no teatro existe isso também, acho que quem é da música no início existe isso também. Você começa fazendo para sua família e para os seus amigos, né? Você tem ali suas tias, seus amigos da escola, são eles que vão ser seus leitores, seus ouvintes. Então, tem essa parte que é um pouco até esse susto, mas é um susto gostoso, quando você começa a ver pessoas completamente aleatórias que chegaram no seu livro. Você fala, nossa... Então, não foi nem alguém que indicou, não sei nem como essa pessoa achou, puxou na livraria, né, por exemplo. É muito legal. Teve um dia que eu fui numa livraria... Tava tendo um evento de um dos editores da Dark Side. E aí, um leitor dele tinha ido ver e tal. Aí ele chegou em mim e falou, você é a Verena? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, eu queria agradecer por você ter escrito seu livro. Caramba, aí que eu demais. chorei. Foi um momento, assim, o momento mais lindo da minha vida, assim. E aí, de curiosidade de editoras, eu queria depois entender com a Rafa também como você conseguiu chegar numa editora, como foi esse processo de busca e tudo. Mas, finalizando com a Verena, foi diferente o processo, por exemplo, de escrita, entregue, de acompanhamento do texto, de edição, entre uma editora menor e uma maior ou não? Ou foi mais esse processo de divulgação mesmo? Eu achei que foi muito parecido, mas é porque o livro meio que já estava pronto, né? Sim. Porque ele é uma compilação dos meus 2 livros anteriores, então eu acrescentei contos dentro das 2 temáticas, que o Berro do Bode é mais realismo fantástico. Aí a primeira parte são os contos de criança, a segunda parte são os contos de realismo fantástico, assombração, caos do interior. Legal. E aí tem um conto de transição, que começa com a menina criança e ela cresce. E aí tem uma serpente e tal. Esse conto que saiu na coletânea Dantescas, da Maria Fernanda. Legal. E aí foi meio que igual, assim, eu não vi essa diferença. Acho que então talvez mais esse processo de encontro com leitores, né, que deu uma diferença. Foi.
E para você, Rafa, que como tá mais recente esse processo, que você publicou o primeiro livro, tá com o segundo aí nessa fase de busca, como que foi essa saga aí para encontrar a editora? Você saiu pelo selo Auroras, né? Então, é muito ruim, assim, porque... vamos É no momento difícil, sincero. É difícil essa parte difícil, das é ruim editoras. Você termina o livro, você olha pro lado e fala, tá, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Ninguém sabe te contar, ninguém sabe te dizer o que fazer. Daí você, literalmente... Eu fiz aquela coisa que todo mundo faz, mas que é extremamente errado. Eu fui na DM das editoras. Oi, você tem interesse no meu livro? E, obviamente, quase ninguém me respondeu. Eu acho que não é nem que seria talvez extremamente errado pensando. Ele só acaba não dando É uma muito coisa que não vai dar retorno. certo. É. Infelizmente. E eu fui tentando e, assim, cara, ninguém me respondia. Ninguém, assim. Aí eu tava meio, tipo, chateada, porque eu falo, cara, assim, pelo menos você pode dizer, recebi o seu e-mail, sabe? Mas, tipo, a impressão que eu tinha é que eu tava pegando meu livro e jogando Falando pros pro lugares nada, né? e não vinha ninguém pra responder. Aí a minha amiga falou, cara, tem uma editora, um selo novo de mulheres. Eu não sei se você conhece, vou te mandar pra você ver. E eu mandei, e era pra Dani. E eu fui o primeiro romance e acho que fui o terceiro livro publicado do selo Auroras. E, cara, foi assim, a melhor coisa do mundo. A Dani é incrível. Eu acho que o trabalho dela é excepcional. Eu acho que ela me abriu uma porta. E não só me abriu uma porta, ela me ajudou muito nisso, assim, nesse processo. Porque, cara, realmente, você não existe, tipo, vamos fazer uma faculdade de escritores. Cara, você vai ali na cara e na coragem, vai levando uns Vai tapas, vai aprendendo e andando meio produzindo. assim e vai rolando o negócio. E então eu achei que a Dani ajudou muito nesse aspecto. Eu acho que, inclusive, se você entrar lá no coisa do selo Auroras, ela tem várias dicas para quem nunca publicou, de como preparar o livro, como mandar. Então, eu acho que também é selo Auroras, tá, gente? E aí, é muito, muito legal mesmo, assim. Então, eu acho que, no fim, foi bom eu ter ido pelo selo Auroras, porque eu acho que eles me deram essa bagagem. Além de eles me abrirem uma porta que, assim, eu sou eternamente grata, eles me deram uma bagagem muito boa. A Dani é uma pessoa extremamente acessível. Quando eu tinha minhas dúvidas sobre a divulgação, porque eu fiz praticamente a divulgação toda sozinha, né? Eu sou publicitária, acabei usando isso e o Zé, meu marido. Mas ela ajudou muito dando essas dicas, então... É assim, você não tem ninguém para te dar te explicar qual que é o caminho. Tanto que é um trabalho muito importante que esses selos e editoras menores fazem, porque quando a gente é uma autora que está começando e no primeiro livro você tem essa sensação Não, é assustador. Eu tô com isso aqui, o que eu faço agora? E parece que ninguém dá atenção, ninguém abre uma porta. Então, acaba sendo um caminho que também é um caminho que é possível para quem está começando, a gente entender, que é você, às vezes, bater na porta, então, de editoras menores, que vão, pelo menos, começar a fazer esse caminho... poder ser caminhado, né? Porque acho que a gente também já mirar numa editora lá em cima é muito difícil. É muito difícil. Acho que é quase impossível. Muito difícil. É assim, tem gente que tem agente, né? Com a gente, eu acho que talvez fique um pouco mais fácil. Sim. E esse finalista contato, de né? prêmio, que nem a Rafa. Que agora já existe uma porta aberta, né? Finalista de Jabuti. Aquela... Tem um holofote aí. Daí sempre, Você chega com a carteirada. Pelo menos um selinho já tem, né? Eu sou finalista do Jabuti, meu amor. Tem um livro novo. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Mas eu tenho que aprender a dar mais carteirada. Eu sou muito ruim da carteirada. A Rafa é muito discreta. A Natália Borges Polessa, ela fala, tem que dar carteirada assim. Eu falo, mas dá carteirada assim. Eu falo, tá bom, eu vou dar carteirada, eu vou. Você falou da Natália Borges Polessa, ela fez um trabalho de acompanhamento do seu livro, né? Depois de stalkear ela por muito tempo, ela me ajudou muito. Eu tava nesse livro, eu tinha escrito 150 páginas do meu livro novo e eu achei que tava uma bosta. Eu tava muito chateada, peguei e joguei fora. Não, cara. Falei, não aguento mais. Pá, joguei fora. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, porque ela tinha sido minha professora num curso daquele Verão no Aquário dela, que é um curso mais rápido. E eu até... Nossa, esse nome é muito bom, Verão é muito no Aquário. Bom. E eu tinha, acho que, meio assustado ela nesse coisa. A gente ficou... Tinha uma porta aberta ali. Eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Natália, eu tô com esse livro. Será que você pode me ajudar? Ela falou, vamos fazer alguma coisa. E ela me ajudou a achar um conflito, que eu tava com muita dificuldade de achar esse conflito e tal. Então, ela realmente me ajudou absurdamente, assim. E ela já tinha escrito Distopia, né? Que é a Extinção das Abelhas e o Corpos Secos, né? Sim. Que é maravilhoso. Então, pra mim foi essencial, assim. E ela me ajudou pra caramba. E
Eu falo que eu tiro sarro, que eu persigo tanto ela, às vezes, com coisas escritas, que um dia ela vai acordar e vai estar eu na porta, na ponta da cama dela, assim, tipo, oi, Natália, vamos falar sobre o meu livro. Mas ela ainda não tem medo de mim, então eu fico bem feliz com essa amizade. Você teve esses processos também, Verena? Você passou por preparação de texto, alguma coisa, ou foram uns processos mais solitários? Então, Porque são coisas que geralmente as pessoas também têm muito essa dúvida, essa curiosidade, né? Se é esse trabalho totalmente sozinho, escrevi, foi no mundo, ou existiu ali uma trajetória, um preparar com fulano, editar com ciclano, como tem sido para você? então pra mim foi sempre muito solitário, assim. Quando eu escrevi o Larva, quando eu escrevi o Berro do Bode, né? Só rolou as revisões, assim, sabe? Quando vai para o editor e aí volta e você revisa. Revisão mais técnica ali, né? Revisão mais técnica. Aí, com o inventário... também não teve tanto, mas esse romance que eu escrevi agora tá dando um pouco mais de trabalho, sabe? Eu escrevi ele e aí eu escrevi mais uma vez. Aí eu escrevi mais uma vez. Aí agora eu tô escrevendo a 4ª vez. Mas isso é um aprendizado importante, né? Pariu. Não, chega uma hora que você pega um ranço do negócio. Eu não suporto. Eu não vejo a hora desse livro ir pro mundo. Eu não quero ver ele nunca mais. E o pior é que, assim, tem que daí divulgar, né? Exatamente. Mas já que é um aprendizado importante esse da reescrita, né? Faz muita diferença. E aí a gente vê como melhora, né? Tipo, Nossa, você pega a primeira versão, você fala, gente, isso aqui é um rascunho. O que eu tinha feito aqui, né? Isso aqui é um esboço. E aí eu escrevi 3 versões do livro. E aí agora ele tá no processo de edição com a Suma. E eu tô fazendo essa 4ª reescrita. Legal. Que aí eu tô lapidando, assim, né? Aí tem algumas coisinhas que dá pra dar uma amarrada melhor, né? E tudo mais. E é isso, a gente faz parte, viu? Esse processo de reescrita. É um trabalho do cão. Escrever é reescrever, como diria. Trabalho que as pessoas às vezes nem imaginam, né? Elas acham que a gente só escreve. Gente, é um trabalho de morrer, assim. Quantas horas da sua vida você gasta? Muito tempo. É muito. Tem que gostar muito. É muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei vocês, ao mesmo tempo, para mim, que dá esse trabalho enorme, eu lá procurando tempo, procurando horas, mas também me dá um prazer muito grande de estar fazendo, também reservando horas da minha vida ali para aquilo. E falando em horas, quanto tempo vocês conseguem reservar na vida de vocês para a escrita? Existe alguma organização ou é um caos? Às vezes, existe um mês que se escreve muito, um mês que não se escreve nada. Como que é para vocês? Porque a gente, né, tudo isso, a gente trabalha, vocês 2 têm filhos, então também é um outro trabalho ainda. A gente enfia o dedo no cunhado. Exato. A Rafa me fala exatamente isso. Acho que você já me falou algo muito parecido. Cara, é assim... Eu acho, novamente, que quem chiquérrimo, quem respira, quem tal... E quem tem tempo pra escrever, tipo, não, eu reservo 3 horas, meu dia, para... Tu começo com uma xícara de café, então, depois de 15 minutos de contemplação, eu começo a escrever. Eu acho chiquérrimo quem faz isso. Máquina. Tá. Cara, a minha... Porque, assim, o Laringe, o nome do livro novo é Laringe. O Laringe, eu escrevi... Enquanto eu né, como ficou 4 anos aí na luta, mas assim, eu peguei ele pra valer, eu tava grávida no meu puerpério. De segundo filho. Então... Eu vou aproveitar essa licença aqui. Tá tão tranquilo, não é mesmo? Por que não enfiar mais uma coisa, como diz, mas enfiar mais um dedo no cu, não é mesmo? Aí, cara, basicamente você escreve assim, quando dá, às vezes, tipo, eu tava com um peito de fora aqui, escrevendo com a mão aqui. Assim, você acha tempo, porque não sei como que é pra você ver, né? Mas, assim, até a minha psicóloga falou, se você não escreve, você fica mal, você fica, tipo... Eu fico. Fica meio puta, assim. Então, eu penso que, assim, pelo menos um pouquinho por dia, por mais que seja 5 minutinhos ali, eu já faço alguma coisa. Então... É isso, você escreve com criança gritando, com cachorro gritando, com cachorro, gato pulando em cima de você, no banheiro. É assim, tipo, mas sabe não por que tem drama. Eu acho legal falar luxo disso, não é nem romantizando, porque, na verdade, eu gostaria muito que a literatura brasileira fosse como em outros países, que a gente recebe adiantamento, por direito autoral, recebe antes de ter escrito o livro, mas não é. Só que, não romantizando, mas eu gosto de pensar nesses espaços possíveis, porque eu fiquei muito na minha cabeça, um dia eu estava ouvindo um podcast, que eu gosto muito, é o Noia Minha, e eu estava ouvindo um episódio antigo que ela estava gravando com o Bookster, era a Cafender com o Bookster, só que aí eles falaram uma coisa que eu fiquei muito assim, não, mas se for isso, ninguém vai poder escrever. Que eles estavam conversando sobre o processo de escrita, ela falava, não, porque...
Se você não tiver pelo menos ali 5 horas que você pode parar do seu dia para escrever o livro, você não tem como nem querer escrever um livro. E aí isso me incomodou muito, porque eu falava, gente, mas ninguém vai ter, então. Vai ser, sei lá, uma parcela muito, muito pequena da população e privilegiada. Gente, Clarice Lispector escrevia com a máquina no colo, com as crianças correndo em volta. É isso. Tipo, Então, tac. não romantizando essa querendo um pouco uma falta de profissionalismo que a gente ainda tem, né? De profissionalizar a carreira literária no Brasil. Mas se a gente for pensar nisso, só vai escrever livro quem tiver 5, 4 horas ali do dia, todo dia, para tirar para ninguém vai escrever. Então, existe, acho que essa fase de você realmente ir encontrando espaços na rotina, encontrando momentos possíveis, Total. né? Eu brinco que meu sonho de princesa é um dia ficar muito rica, comprar uma casa no campo e ficar escrevendo com uma roupa com molinha, tipo... Você queria ser a escritora da montanha? A gente sempre tem essa personagem, já aparece nas conversas. Aquela mantinha que você enfia os braços. Se eu pudesse, eu seria essa pessoa, mas isso é impossível. Eu não queria ser essa pessoa, porque todos os filmes de terror que eu já vi com escritores, eles começam assim, com uma escritora que fala, alguém fala, vou passar 3 meses numa casa de madeira no meio do campo, e essa pessoa vai morrer. Então, Não, mas ela pode ser uma final girl, ela sobrevive. Exatamente. Depois começa o livro, né? Esses rascunhos foram encontrados na casa no dia 12 de agosto de... Né? Tipo, pessoa sumiu. Tem muita essa história, não tem? Tem. Eu já vi alguns filmes de terror com essa Gente, premissa. Iluminado. Uma escritora... exatamente. Alguém vai se isolar para escrever no meio do nada e vai morrer. Inclusive, vocês viram que o Carros, que agora tem um menino, eu tinha uma menina, agora tem um menino que tá viciado em carros. E tem um episódio que tem uma minissérie do Carros, o filme, sabe? A animação. O Relâmpago Marquinhos, como falam. Que tem uma homenagem ao Iluminado. Vocês já assistiram? Não. Gente, é tão legal. No filme? No novo filme? Não, eles fizeram uma série que é tipo eles na estrada, assim. E aí tem uma cena dele, tipo, com os carrinhos, assim, daí as duas gêmeas, assim, penduradas. Gente, legal. É tão legal, tão legal. Pô, bom demais. E como estão os processos de vocês agora, gente? Rafa, você está com um livro novo vendo, você está nessa fase em busca de editora, né? Sim. E você, Verena, você está em finalização, né? Eu queria entender depois desse processo... Esperar um pouquinho, a Rafa terminar. Pronto, deixa eu catar meu pulmão aqui. Depois desse processo, vocês conversaram um pouco para mim também de divulgação. Rafa, que é publicitária, Verena falou que é mais low profile. Depois desse processo inicial de escrita, como que vocês pensam isso da divulgação para chegar em público? A gente pensando em horror, em distopia, em terror. É um processo diferente? O que vocês acham dessa outra divulgação que a gente pensa para esses livros de literatura contemporânea, sem ser de gênero ou não? Ou segue ali a mesma cartilha? O que vocês acham que tem sido importante? Então, para o próximo livro, eu estou pensando em pegar um empréstimo e contratar uma assessoria de imprensa. É uma boa. Mas é uma boa, porque cada um entende onde o calo aperta. Se você, por exemplo, como você falou, não é uma pessoa que gosta muito de fazer, ficar indo atrás, que é um perfil, acho que diferente da Rafa, que já trabalha com publicidade. Eu também não tenho criatividade nenhuma. Eu não faço ideia do que eu faço. Eu fico tipo assim, gente, mas será que eu faço uma dancinha? É difícil hoje em dia, porque é muito isso do vídeo, né? Faço. Então, assim... Eu divulgo as resenhas, avaliações das pessoas e coloco algumas coisas nas temáticas. E é isso, mas eu tô pensando seriamente, assim, sabe? Em contratar uma assessoria nesses primeiros meses de lançamento, juntar um dinheiro e tentar fazer. É uma boa coisa para quem pode investir, justamente porque, já que a gente pensa, a gente tem ali no livro, tem alguém que vai escrever, tem alguém que vai ser o trabalho de revisor, alguém que vai ser o capista, alguém que vai fazer o design, vai ter alguém que vai vir com esse trabalho da comunicação também, né? A gente tem que entender que um livro existem muitos trabalhadores envolvidos para quem pode, às vezes, bancar. Nem todo mundo pode bancar, muita gente acaba tendo que ir por conta própria, né? No meu caso, eu tenho o Zé. O Zé é meu... Que é publicitário também. O Zé, meu marido, é publicitário. Ele é redator publicitário que nem eu. E a gente literalmente sentou e fez um plano. Vamos fazer esse plano aqui. E, cara, ele, assim, ia chegar ao trabalho cansadaço. Ele ia lá, tentava lealtar as coisas pra mim. Então, assim, sem o Zé, acho que eu tava meio ferrada, assim. Porque ele me ajudou muito nessa parte de divulgação. Porque também eu tenho vergonha de divulgar, assim. Eu divulgo porque eu preciso, mas... assim, eu sou tímida, gente. Eu não sou de puxar papo com as pessoas. A Isa sabe, eu quase morro pra dar oi pra galera e tal. Então... E acaba sendo um espaço que a gente, enquanto autor, hoje em dia tem que até se forçar um pouco a ocupar, né? Não, total.
Eu sempre fico me perguntando, assim, porque a gente fica colocando conteúdo na nossa página, mas ele tá sempre sendo mostrado para as mesmas pessoas que já sabem o que é aquilo, né? E aí eu fico, mas eu vou pôr de novo, mas todo mundo que me segue já sabe disso, sabe? Como que eu saio daqui e, tipo, sei lá, viralizo, né? É muito difícil pra caramba. Tentar ocupar esses outros espaços. Acho que é muito isso. A gente tem que ficar numa... bolando um pouco essas estratégias mesmo. Não, total. E a gente conversa muito por aqui, que às vezes é sair também um pouco do online. Também existe uma circulação offline que é muito importante para um livro. De você ir num evento, por exemplo, para vocês ir num evento de literatura de terror, em feiras, em bate-papos, você vai se colocando também, porque vai num boca a boca ali, um a um, né? E, gente, a gente está quase chegando aqui a uma hora de bate-papo, já conversamos bastante. Queria entender um pouquinho quais são as referências de vocês hoje em dia para vocês escreverem, como a gente está pensando nisso, literatura de gênero, outras perspectivas, no que vocês se inspiram para poder criar, o que vocês têm lido, o que vocês têm assistido e o que mais motiva vocês. Esperei. Tuberculose. O que mais motiva vocês na escrita? Por exemplo, para mim é muito, acho que, muita leitura mesmo. Mas não só a leitura. Às vezes, assistir uma peça. Por exemplo, ontem eu estava assistindo uma peça, me deu um insight que eu anotei uma coisa. Então, atualmente, quais são as principais referências e inspirações para vocês? Eu? Vamos ver. O último livro que eu li, um livro maravilhoso chamado A Eloquência da Sardinha. Que título legal. Que é um livro de curiosidades sobre a vida marinha. E, assim, eu chorei. Vocês sabiam? O Zé vai escutar. E é ficção? Não, é real. Vocês sabiam que a mãe polvo, ela não conhece os seus filhos? Porque ela é uma mãe tão protetora que ela morre de inanição antes dos bebês nascerem. Caramba! Sim, eu descobri isso, eu chorei. O Zé, tipo, Rafa, você tá lendo um livro de sardinha, você tá chorando? Eu falei, sim, estou chorando. Então, eu gosto desses livros com curiosidades absurdas. Tem até no meu Instagram, rainha do conteúdo inútil, porque eu adoro. Eu acho que, assim, essas coisas mais aleatórias. Porque se você vai sempre na mesma fonte, vai escrever sempre igual. Sempre a mesma coisa, isso é verdade. Então, eu gosto muito dessas coisas de curiosidade inútil. Uma pessoa que eu gosto muito, até postei esses dias no meu Instagram, é o Ted Chiang, né? Que o cara que o conto dele virou A Chegada. Porque ele é maravilhoso. Se vocês não leram nada dele, ele só escreve contos. É maravilhoso. Ele tem uma inspiração chamado que é ficção científica. E assim, e era uma coisa que eu e o Zé, a gente conversava muito, que eu tinha dificuldade de explicar melhor algumas coisas no meu livro, assim. Tipo, por que isso tá acontecendo e tal. E ele, cara, ele esmiuça de um jeito o negócio que, assim, você se sente quase um cientista lendo ele explicando as coisas que estão acontecendo. Então, o livro dele é maravilhoso para quem quer começar a escrever ficção científica. Assim, sério, esse homem é maravilhoso. E eu acho legal porque ele pega, às vezes, uma coisa, tipo, você pensa, ficção científica, vai ter um ET, vai vir aqui a nave espacial, blá, 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 blá. Não! Cara, ele tem um que é a Torre da Babilônia, tipo... Ele tem um que é a Terra abre e você começa a ver os anjos e os demônios. Você consegue ver. E é muito legal o jeito que ele escreve. Então, acho que o Ted Chiang é uma referência que eu acho que vale a pena. E eu acho que as pessoas não falam muito dele. Eu sei que ele é super famoso, que virou um livro. Mas, assim, eu não vejo as pessoas falando, tipo, você viu o livro do fulano? Não. Então, eu acho que é uma referência legal. Né? A minha diva amor, que você já sabe quem é, que é a Noemi Jaffe, que eu amo essa mulher. Tipo, se ela derrubar a lista de mercado dela, eu vou ler a lista de mercado dela. Quando eu quero encontrar a Rafa, eu vou num evento que tem a Noemi Jaffe. Eu sei que ela vai estar lá sentada. Exatamente. Assim, a Noemi Jaffe, ela falou, eu já tô lá. Assim, que eu acho ela incrível. O que ela sussurra pra mim é uma obra de arte, aquilo. O que os cegos estão sonhando pra mim é um acontecimento, aquele livro. Eu amo muito. Então, é Noemi Jaffe e Ted Chiang. Eu acho que você lê também... Fugir um pouco vamos ler só os americanos, ou vamos ler só os brasileiros, não sei. Então, por exemplo, que eu gosto muito desse livro, que é o Battle Royale, que virou um filme depois, que é... Basicamente, é uma distopia onde o Japão envia um grupo de adolescentes para se matar numa ilha para ensinar os jovens, assim. Então, também é um livro super interessante. Eu gosto muito da Jhumpa Lahiri, que é uma escritora que ela tem contos e romances, que é muito legal. Ela pega essa coisa de você... ser uma pessoa imigrante, você nunca se sentir completamente ali no lugar onde você é. Eu acho que o texto dela é maravilhoso. Eu gosto muito, da parte de terror. Eu gostei muito do livro do Christian Aguiar,
Gostei muito do Código Nordestino. Achei muito legal o livro dele. Eu stalkeei Esse eu ele quero ler, ainda não e li. persegui ele. A Ai. Isa sabe, eu dei uma perseguida no Ele coitado. é um querido. Ai, que demais. É muito bom o livro dele. É muito legal, assim. Aquele da parte da onça lá, eu Nossa, pirei aquele conto forte, é um assim. dos melhores contos. É, Vou não, pegar é pra ler. maravilhoso. As onças. É, Mônica Orreda, eu li. E tenho, inclusive, eu pego uma frase da Mônica Orreda no meu livro novo, que é ela faz sobre umas gêmeas que fazem uns sons malucos e tal. Então, eu gosto muito daquele livro. Referências de não... Cara... última referência. Tem um podcast chamado... Ai, agora esqueci o nome dele. Mas vocês sabiam dessa história? Que era uma mulher que ela criou um escritor e todo mundo comprou esse escritor, mas ele nunca existiu. Tipo, ele era amigo da Madonna, da Carrie Fisher, não sei o quê. E ele nunca existiu. Tipo, Mas ela o quê? Ela escrevia fingindo que era escritora? ela dizia que ela era uma mulher Aham. e ela dizia que ela era um menino. Eu até tô procurando aqui o nome. Ele era um menino com AIDS... Caramba. que se prostituía nas ruas e não sei o que tinha o sonho de ser escritor. E aí eu falei... a galera comprou. E ele começou a vender livro pra caramba. Tipo, iam ter uma adaptação cinematográfica. E daí descobriu que o menino não existia. E aí, pra E aí ela não cancelaram. aparecer... Ela contratou uma mulher pra se fantasiar. E, tipo, aqui, ó. Se chamou Escritor Fantasma. O nome é... Ai, como que é o nome do cara aqui? Esse é um podcast? O nome... É Má Influência, o nome do Eu vou podcast. procurar. Mas o episódio do Escritor Fantasma é o D.T. Leroy. Caramba. E ela ficou anos escrevendo, dizendo que era ele. E o cara nunca existiu. Então, assim, eu achei isso bizarro. Então, eu vou jogar essa referência aí. Adorei as referências. E é isso, em referências diferentes, né? Sim. Mas olha que louco, isso é tema para outro papo, mas isso que você falou, acho que desse último do episódio, me lembra essa questão de que, às vezes, o personagem que escreveu o livro, como se fosse o personagem do autor, vende mais do que o próprio livro hoje em dia, né? Isso é muito louco. Então... Sim, em alguns casos. E para você, Verena? Então, eu gosto muito de tudo que tem relação com o que é rural, Legal. regional, que tem a ver com a natureza selvagem. Ana Paula Maia? Na verdade, não. Adorei que foram um segundo de pausa. Ela é ótima, gente. A Ana Paula Maia, ela é inegavelmente boa, mas não dialoga comigo, assim. Eu gosto muito, muito, muito do José Mauro de Vasconcelos, o Graciliano Ramos, gosto muito de José J. Veiga. Me inspira muito, assim, o Faulkner com o gótico mais sulista, assim. Tipo, Enquanto Agonizo, O Som e a Fúria. Me inspira muito, assim. Também tem uma autora inglesa que eu amo, ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, que é a Angela Carter. Ela escreve muito... Ela meio que pega os contos de fadas e ela subverte. E ela transforma em outra coisa, mas tem muito isso do homem-bicho, sabe? Da mulher-bicho. Eu gosto muito dessa coisa híbrida. Da natureza influenciando esse jogo do humano com a natureza. E eu me inspiro muito, né? Pela infância... gosto muito do universo dos insetos. Que legal isso. Gosto de causos, de histórias de tradição oral. São as coisas que mais me inspiram, assim. E acho que é basicamente isso. Mas, assim, autores, né? Inúmeros autores e autoras. Muita referência legal que vocês dois trouxeram. Acho que exatamente umas referências saindo até um pouco das bolhas que a gente vai criando, do que tá todo mundo lendo, todo mundo falando. Acho claro que as latinas todas, assim, né? Tipo, a Mônica Orreda, a Agostina Basterrica, que também, eu não sei se você leu, que ela escreveu aquela distopia do Saboroso Cadáver. Sim. Tem uns títulos incríveis. A Maria Fernanda Ampuero, eu diria até que ela é minha favorita, assim, dessas contemporâneas. Tem a Fernanda Trias, Gosma Rosa. Gosma Rosa é muito bom, sim. A Mônica Orreda mesmo, a Fernanda Melchor, de Temporada de Furacões, a mexicana. E... qual é o nome? Paradise, aquele livro também é maravilhoso. Tem a Brenda Navarro também, que é incrível. Eu também gosto muito de uma russa que chama Lyudmila Petrushevskaya,
que ela tem um livro que a Companhia das Letras traduziu, que se chama Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. E aí são contos. E ela tem uma pegada bem insólita, assim. Eu gostei, vou procurar. É massa. O pessoal do Realismo Fantástico, Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar, Borges, todo mundo. Adorei. Tem um japonês. Vou buscar bastante coisa. Vou até abrir aqui no meu Kindle, que eu não lembro o nome dele. Mas eu achei... Só que tem só em inglês. Chique. Não, eu leio assim, né? Mas o importante é entender, não é mesmo? Que é esse cara aqui, ó. O nome dele é Yatsukata Pô, moço, não me soa. Yatsukata Tsutsui. E o nome se chama Salmonella Man. Caramba. Nossa, já E é uma... Cara, é uma história muito louca. Eu li o primeiro conto, que tem uma árvore que você dá pras pessoas e o seu sonho fica, tipo, vívido, assim. E aí, eles têm um sonho vívido, ele e a mulher, que eles estão andando pela rua e eles começam a, tipo, transar loucamente com a galera. E daí eles acordam, só que eles acham que eles ainda estão no sonho vívido. E eles começam, tipo, vão na vizinha assim, oi, eu tô tendo um sonho, será que você pode transar comigo? E é, tipo, bizarro. E eu adoro essa coisa que você lê e fala assim, cara, sobre passou na cabeça da pessoa? Influência essa pessoa tava quando ela escreveu isso. Esse livro é bem legal mesmo. Legal. Gente, super obrigada. Hoje a Tati não tá aqui pra gente falar temos um episódio, então eu vou falar temos um episódio? Temos! A gente sempre tem terminado assim, mas obrigada pela participação, adorei bater esse papo, adorei que acho que a gente teve muitas referências diferentes para poder sair da bolha, para ler coisas diversas, e isso é importante, acho que para tanto leitores, como eu estava dizendo, para qualquer escritor, não necessariamente escrever horror, terror, a gente se permitir experimentar novas leituras, né, novas paisagens de livro, isso ajuda demais na criatividade, ajuda a gente com a escrita, eu acho que é um exercício bem legal. E obrigada, então, pela participação, adorei o papo de vocês. Obrigada, foi muito bom, Obrigada. Adorei conhecer vocês, a Rafa, ao vivo, e a cores. E procurem Rafaela Riera e Verena Cavalcante, procurem os livros das duas, a gente tem muita coisa bacana para ler e muita coisa que será lançada ainda por elas. E obrigada. A Rafa, finalista de Jabuti. A gente vai dar essa carteirada. Lembrem-se, editores e editoras, que a Rafa é finalista de Jabuti. Gente, obrigada. Tchau. Tchau. Oi, aqui é a Tatiana Lazarotto e eu estou invadindo esse episódio do Elas na Escrita. Infelizmente eu não consegui participar da conversa no estúdio com a Rafa Riera e a Verena Cavalcante sobre terror e distopia. Mas eu vim aqui contar para vocês que a gente convidou uma escritora representante de um gênero em que as mulheres também disputam espaço e reconhecimento, que é o humor. Por isso a gente chama agora Paula Gomes, escritora de livros como Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, para falar pra gente um pouco dos desafios e das delícias de ser uma mulher no humor. Bora ouvir a Paula. Olá, eu sou Paula Gomes, eu sou escritora e roteirista. Eu escrevo histórias, livros, contos e às vezes até poesias de humor. E como vocês podem ter percebido pela maneira que eu falei humor, puxando um pouco o R no final, eu sou do interior. Eu sou aqui de Campinas, do interior de São Paulo. E eu tô aqui, a convite da Tati, para falar um pouquinho com vocês sobre as dores e as delícias de escrever humor no Brasil, sendo mulher. Eu vou começar pelas dores, porque eu adoro reclamar, então esse é meu lugar de conforto. Então vamos lá. Eu me sinto um pouco solitária escrevendo humor no Brasil, porque não é um gênero muito popular entre os escritores. Eu acredito que um dos motivos, talvez o principal motivo, seja de que a crítica literária brasileira não dá muita bola para esse gênero. Então eu imagino que o escritor brasileiro deva pensar, por que eu vou investir tanto tempo num trabalho tão cansativo que é escrever um livro para depois ser ignorado, né, pelos jornalistas, crítica literária, portais, para não dizer os prêmios, né, os prêmios literários que ignoram sumariamente o gênero. Dos poucos que se aventuram no gênero, a maioria são homens, porque os homens são estimulados, né, desde criança a serem engraçados. Então, é natural que quando eles cheguem na idade adulta, eles já se sintam muito aptos e autorizados a perseguir humor profissionalmente, né? Escrever piadas. Já as mulheres, elas não são estimuladas a serem engraçadas, né? Pelo contrário, elas são estimuladas a serem sérias e responsáveis.
Então esses homens já têm anos de experiência contando piadas para os seus amigos, vendo o que funciona e não funciona, testando o repertório. E as mulheres chegam, de certa forma, um pouco cruas assim no mercado e precisam tentar recuperar de alguma maneira o tempo perdido. Explorar qual que vai ser o seu estilo, qual que vai ser a sua voz. Tudo isso a gente chega bem atrasada, né? Enquanto os homens já estão bem adiantados nisso. Por isso que eu admiro tanto algumas escritoras brasileiras que estão no gênero, né? Que escrevem no gênero, como a Vanessa Bárbara e a Nathalie Lourenço, só para citar algumas. Porque a barreira de entrada é muito grande, tanto externa quanto interna mesmo, né? Pela nossa criação. Porque eu sinto que a mulher, desde criança, ela é autorizada a, no máximo, ser engraçadinha. E nunca de fazer piadas elaboradas, que incomodem, quanto mais perseguir isso profissionalmente, né? Pronto, acabou a reclamação. Prometo. Vamos falar agora de coisa boa, vamos falar das delícias de fazer humor no Brasil sendo mulher. Eu sinto empiricamente que é um gênero que tem bastante público, tem até com uma demanda reprimida assim no Brasil, porque eu publiquei, foram 3 livros até o momento, de forma completamente independente e sem divulgação nenhuma, porque eu não tenho paciência, nem tempo, nem dinheiro para investir nisso nesse momento. E mesmo assim, os livros chegam nas pessoas e chegam em muitas pessoas. E eu sei disso porque elas vêm, né, por meio das redes sociais, conversar comigo, falar de que leram um determinado livro meu, ou até mesmo os 3. Algumas não, muitas até falam que estavam passando por momentos meio complicados da vida e não queriam ler nada pesado, queriam ler realmente uma coisa leve, e o livro ajudou muito elas, né? Esse tipo de leitura ajudou muito elas. São livros que não tiveram divulgação, chegam nas pessoas porque elas estão procurando por isso ativamente, por uma leitura mais leve, né, em alguns momentos da vida e tal. E eu acho que o mercado brasileiro ignora um pouco esse público, essa demanda reprimida. Na verdade, não ignora porque ele traz, né, livros de escritores de outros países, de humor, que são traduzidos e localizados para o mercado brasileiro. Mas eu acredito que se o mercado editorial brasileiro apostasse nesses escritores brasileiros de humor, em mim, eu acho que poderia dar muito certo, porque o humor, ele é bastante, ele é regional, né? O humor, ele depende de uma comunidade compartilhada. É muito mais fácil um brasileiro fazer o outro brasileiro rir do que um norte-americano, né? Fazer um outro brasileiro rir. As referências são diferentes, as experiências, né, são diferentes. Então eu acho que se o mercado editorial brasileiro apostasse em mais brasileiros de humor, eu acho que são livros que venderiam, assim, que fariam algum sucesso, assim, talvez não pela crítica, né, mas de público, assim, que venderiam razoavelmente bem. Mas eu preciso fazer uma ressalva, né, eu preciso ponderar que acho que não é inteligente aceitar nenhum conselho financeiro meu, porque eu já tive uma empresa de roupinhas para cachorro e eu fali essa empresa, então eu acredito que eu não tenha muito cacife para comentar sobre mercado algum. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer muito a Tati pelo convite e convidá-los a ler meus livros. Estão todos disponíveis na Amazon, no precinho. Tchau!